Peraí que eu já volto. Então, essa expressão aqui, gente, vocês estão me ouvindo? Então, né? Delta S1 com delta S2, aí ela passa a ser dessa maneira aqui, escrita dessa maneira, tá? Que aí eu substituo o volume pela fração molar. Aí vai depender do exercício que vocês têm. Se o exercício vai ser mais fácil vocês trabalhando com volume, se você tiver disponível, ou com a fração molar, tá? Então, vocês podem copiar essa expressão aqui, ó, e essa daqui, tá? Vou esperar vocês copiarem aí. Cadê a Bruna? Tá aí? Não, né? Ah, a Bruna não entrou. Gente, o que aconteceu com as meninas? Luciana, Mariana sumiu. Peraí, Sabrina, só um minutinho. Essa expressão aqui, ds igual a n 1 RLN de x1 e essa de baixo aqui, né? Dmix S igual a menos R, né? Isso, é a mesma expressão. Só que essa aqui tá, né, com o somatório de todos os gases, tá? Vocês entendem aquele sinal ali, né? Aquele sinal somatório. Mas dá pra fazer tudo separado também, né, Sabrina? Quando for dois componentes, você pode usar esse aqui, né? Agora, se for mais, se for três componentes na mistura, aí você vai somando aqui, ó. Mais N3RLN de X3, se tiver três componentes da mistura gasosa, tá? Ok. Ô, Iris, qual que é a melhor marca de... Tipo assim, é difícil falar melhor. Mas quais que são uma das melhores marcas de bicicleta? Aquelas que interessaram na bicicleta, né? Ô, Sabrina, hoje em dia, essa questão de marca não influencia muito, não. Influencia Hum, muito os componentes, entendeu? hum, Porque, vamos supor, igual a Caloi, é uma bicicleta, é uma marca bem antiga. uhum. Só que hoje em dia a Caloi, ela fabrica a bicicleta mais comum. Aí então varia muito de acordo com os componentes. Ah, eu quero uma bicicleta para passeio urbano, eu quero uma bicicleta mais para competição, entendeu? Depende Mas da assim, finalidade. isso. Mas assim, de um modo geral, TSW está sendo uma marca boa, Caloi, KHS, tem muitas marcas de bike hoje. Legal. Depois eu vou dar uma olhada. A minha quebrou, teve que desmontar, não conseguiu reformar. Eu tô querendo comprar um. Entendi. Mas Depois você me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu te mando os modelos e te explico as configurações de cada um. tá. O meu é só pra passar, só não é nada assim pra competição, é só pra fazer uma atividade Lazer mesmo. mesmo, né? Entendi. É. Só que agora com essa pandemia, né? Eu não tô evitando, não tô fazendo nada assim. É.
Sabrina, por mim tá ok. Tá ok? Ronan copiou, Mauro. Quem faz igual eu, Sabrina. Eu morro de vontade de andar de Ok. bicicleta, mas é capaz de eu comprar a bicicleta correndo para mim ou para ela e É, Acontece muito isso, viu? eu tenho medo de acontecer isso comigo também. Tenho medo. Só se for de manhãzinha, assim, né? Dá pra eu caminhar, dá pra eu fazer. É, fora isso. Só, talvez no final de semana. Mas tem que fazer uma atividade física, né? Não pode ficar parado. ó, o Iso tá falando que caiu e não voltou mais, não. Ah, agora ele chegou. Pode passar, gente? O único bom de você olhar para a bicicleta e a bicicleta olhar para você é que não estraga, né? É, aí não estraga mesmo, não. A minha tinha ela desde nova, só que aí ela acabou. Não consegui recuperar ela. A minha era Caloi. Alô, é marca boa. A minha é bem antiga. Aqui, então, olha só. Então, continuando aqui, tá, gente? Voltando aqui ao assunto, ó, onde delta S mix se refere à entropia da mistura. Uma vez que x é sempre menor do que 1, tá? Porque, olha só, o x de determinado componente, ele sempre vai ser menor do que 1. Por quê? Quando a gente soma, né, os vários componentes, o x1, o x2 e o x3, então, quando a gente soma esses três componentes, ele tem que dar igual a 1. Então, ou seja, o x de determinado gás individualmente, ele sempre vai ser menor do que 1. É igual o caso do benzeno tolueno lá da coluna de destilação. Né? Tinha que ser menor que 1 as duas, né? As duas proporções lá. O seu logaritmo é sempre negativo. Assim, o sinal negativo como parte da equação 3.23, então ele está falando justamente aqui. Como o xi ele vai ser sempre menor do que 1, isso faz que essa expressão dê um número negativo. Justamente por que eu pedi para vocês acrescentarem esse menos? Justamente porque houve uma troca de numerador e denominador, para a gente poder substituir aqui por xi consequentemente, se a gente fez isso, a gente tinha que mexer aqui na frente, colocar um número negativo. Então, se a gente for olhar, sem olhar aqui a parte negativa, tá? Se a gente fosse olhar isso aqui, como o xi ele é menor do que i, então ln de números menores que 1, quando o ln é igual a 1, ele é zero, né? O logaritmo é igual a 1, o ln é igual a 1 é zero. Então, quando ele é menor que 1, esse é o resultado da negativo. E esse menos na frente vem justamente para se opor se esse resultado que sai negativo para virar positivo. Então, a gente vai ter, ao mesmo caso, a gente vai ter o delta S positivo, justamente porque a gente vai ter esse negativo aqui na frente, em que vai fazer esse resultado, né? Vai dar o oposto, né? Que no caso aqui virar positivo, tá? Assim, aqui, isso que é o que eu falei com vocês. Assim, o sinal negativo como parte da equação 3.23 significa que a entropia da mistura é sempre uma soma dos termos positivos e, portanto, delta S mix é sempre positivo, tá? Bom, aí vem o exercício aí para a gente poder fazer como de praxe, né? Do exercício do livro, né? Ele sempre dá a teoria e vem com o exercício para poder fixar. Então, vamos lá. Olha, calcule a entropia da mistura de 10 litros de N2 com 3,5 litros de N2O a 300 Kelvin e 0,55 atm. Admita que os volumes se somam 13,5 litros, tá? Então, aí, para a gente poder calcular isso daí. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que ele fez aqui, gente, vou deixar vocês copiarem o exercício.
tia decidiu fazer a primeira. Bruna. Fiquei no vácuo. Ah, não. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Joia. Melhorou a tosse? Graças a Deus, Nossa Senhora. Achei que eu ia morrer com ela. Mas só vai e vem em certas épocas depois. Se fazendo tratamento direitinho, acho que não volta, não. Eu acho que o que pegou foi o mofo aqui em casa, que tinha muito. É alergia, tá- né? Uhum. Uhum. E o Mauro? Oi, Bruna. Melhorou? Melhorei, graças a Deus. Também não tô Amém. tossindo mais, não. Também pensei que ia ficar com a tosse o resto da vida, né? Mas aí você tem que fazer uso contínuo agora, né? Eu tô usando só quando vem crise mesmo, porque ela me fez. Ela te faz mal, não? Eu fiquei com. Nossa Senhora, senti Não. muito mal. Mentiu o quê? Eu usei, acho que 2 meses direto, comecei a sentir aceleramento. Mas você tava fazendo mais do que podia? Não, eu tava fazendo uma vez de noite e uma vez de manhã. Uma vez de noite, uma vez de manhã. Não senti isso, não. Nossa Senhora, eu entrei em desespero, né? Não. Aí eu liguei pra ela, ela falou que era pra mim usar quando eu percebesse que eu tava sentindo falta de ar mesmo. Ah, tá. Oceano, né? Uhum. Ah, então tá bom, Uhum. né? Bom, que melhorou. Amém. O Mauro tá aí também? Eu tô. Tô mais quieto hoje. Tá quietinho. Já tô. Meninos, olha só. Eu não tentei. Deixa eu só colocar no exercício aqui no livro.
Olha só, o que acontece? A resolução desse exercício, ele faz em função do x, tá? Dessa formulazinha aqui, ó. Acredito que a gente consegue fazer também por essa daqui, ó, tá? Porque ele te deu o V total, te deu o volume do gás individual, só não te deu o número de mols, tá? Então, de qualquer maneira, a gente tem que descobrir o número de mols de cada um dos componentes, né? Então, como a gente está trabalhando aqui, né, a gente vai considerar um gás ideal, como é que a gente vai achar o número de mols? Através da equação de estado dos gases ideais, né? Então, vamos lá. Qual que é a equação? P1, V1 é igual a N1 RT1. Então, gente, a pressão e o volume, né, para a gente calcular aqui o N1, peraí. O N1, o N ficou maiúsculo. N1 é igual a P1, V1 dividido por N1. Não, gente, então me ajuda aqui. N1. Não, N1 não. N1 é incógnito. É RT1, tá? Então, vamos calcular o N1. A gente tem a pressão, a gente tem o volume. Vamos fazer para o N2, tá? Então, o N2 vai ser o nosso caso 1. O P1, pressão 1, é 0,550. O volume 1 falou que é 10 litros, né? Dividido pelo R. Então, gente, o R que eu vou usar aqui é qual? Quem vai me responder? Pera aí. Aquele 0,0 que tem ATM, eu só não sei o resto. 0,082. 82, eu acho. Isso. Esse aqui, 82, né? 05, isso. E a temperatura já deu que é 550, né? 550? Não, 300. Aí Isso. tá em Kelvin, é 300. Isso. Aí, eu tô sem calculadora aqui. Vou deixar vocês fazerem pra mim. Zero vírgula 22. Ok? O meu também deu isso. Isso, é isso aí, tá? Agora vamos fazer o outro. Agora a gente vai fazer pra quem? A gente vai fazer pro N2O. Trocando aqui, tá? Aí vai mudar o quê? Vai mudar o volume, que não vai ser 10, vai ser 3,5, vai 3,5. É só o volume que vai mudar. Aí vocês fazem aí pra mim também, dessa aí.
0,078. Aqui eu vou colocar. Isso aí mesmo, tá? Beleza. Então, aqui, na resolução, vamos fazer aqui, ver se vai dar. A resposta tem que dar mais 1,43, tá? A resolução ele fez usando x. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer das duas maneiras. Vamos tentar ver se, usando a primeira equação, a gente consegue fazer, tá? Então, aí seria essa parte. Vocês estão copiando? Eu terminei. Então, eu também. vou criar um novo slide para a gente poder... Vamos pegar qual é a equação? Vamos pegar essa aqui, ó. Delta S1, delta S2 e depois somar os dois. Ó, vou colocar ela lá. Bom, aqui acho que a gente consegue fazer aqui, porque a gente vai ter o N1, a gente vai ter o R, né? Só que aqui o R que a gente vai usar, ele vai ser aquele em joule, tá? A gente vai ter o N1, a gente vai ter o R e o volume total V1 a gente tem, tá? Então, fazendo aqui... O N1 é 0,222. O R, vocês entenderam por que o R? Eu vou até colocar as unidades para a gente poder ir cortando. O R, ele vai ter que ser aquele 8,1314, tá? Joule por mol vezes Kelvin. O L, é joule, tá? Vezes Ln. O volume total é qual? Aí eu vou olhar aqui, peraí. O volume total é 13,5. Eu tô respondendo aqui o áudio desligado. O volume total é 3,5 e o volume do primeiro é 10, né? Beleza, vamos aí, mãos à obra. Aí aqui, só para mostrar para vocês questão de unidade, gente, a entropia, ela sempre vai sair em joule por Kelvin. Ou então em quilojoule, né, por Kelvin. Então, aqui, ó, um mol, corta com... 0,548. Que equivale a 0,55, né? Tá. Pode colocar 0,55. Eu tô cortando aqui as unidades, tá? Um mol cortou com mol. Aí sobrou joule por Kelvin, tá? Então, quanto que deu aí, Bruna? 0,548. 0,55 0,55. joule por Kelvin. Para fazer pelo delta S2, eu vou substituir, tá? Então, aqui vai ser 0,078 e aqui vai ser 3,5. Aí faz a conta aí para mim. — 1,19. Não, 0,19. O sono. Só isso? Deixa eu até conferir aqui depois. 0,19? O meu deu 0,87. Então eu vou conferir. Alguém confere aí, deve porque ser...
Porque eu usei o volume de 10, o volume é 3,5 ali. Por que o volume é 3,5? Porque aqui é do componente 2. O componente 2, o volume dele é 3,5, que é o N2O. É 0,88. Tá. Então, para a gente achar o ΔS da mistura, né? Soma os dois. É isso. Quanto 43? Kilojoule. Isso, é isso mesmo que dá o valor. É 0,88 mais 0,55. Então, dá 1,43 joule por Kelvin. Exatamente o mesmo valor que deu para a outra metodologia, tá? Eu vou mostrar para vocês a outra metodologia. Vocês já fizeram esse aqui? A minha parte está liberada, Fabinho. Tá. Então, aqui foi usando essa equação aqui, né? Agora, eu vou fazer com vocês, a gente vai precisar dos mesmos N's, tá? Aí, eu vou fazer usando essa aqui, ó. Vou colar ela lá, tá? Aqui. Só para vocês terem a equação. Ó, comentário não. Então, eu vou fazer usando essa daqui, tá, gente? Olha, eu vou ter que achar o xi, né? Então, eu vou achar o x1. O x1 é referente a quem? O N2, tá? O x1 vai ser o quê? A quantidade, né? O número de mols do N2, tá? Dividido pelo número de mols total. Então, com isso, eu vou vir com essa parte aqui que eu fiz, ó, pra gente poder ver. Ó. Então, qual que é o número de mols do N2, gente? 0,22, certo? Certo, gente? Agora eu pergunto para vocês, qual que é o número de mols total? O número de mols total vai ser a soma desse com desse aqui, não é? Então, vou colocar aqui o número de mols total. Número mols total é igual a... Vamos somar aqui, soma aí para mim. 0,22... 0,298. Quanto que deu, Bruno? 0,298. Tá, então aí a gente vai... É isso mesmo. É isso mesmo, né, Bruno? Ah, tá. Aqui, porque aqui tá dando 0,301. Mas acho que é porque ele considerou mais uma casa decimal.
Tá, vamos lá. Então, o número de mols do N2 é quanto? 0,22, que é o componente que eu quero olhar. Dividido pelo número de mols total, que é 0,298. Acha para mim a fração molar do N2 na mistura. Quanto que deu aí? Você fala o resultado? Como assim a fração? É dividido. Você vai dividir, né? O 0,22. 0,74. Isso. Então, gente, então olha só. Quando eu virava para vocês lá no exercício de operações unitárias e falava assim, tá entrando 70% de benzeno. Aí vocês falavam que, né, a porcentagem lá de benzeno era 70%. Então, o X, né, do benzeno era 0,7, não era isso que vocês faziam para mim? Então, aqui é a mesma coisa, gente. A gente tem uma mistura, né, nesse sistema, a gente tem uma mistura de N2 e N2O. Dessa mistura, 74%, tá vendo aqui, ó, é o quê? De N2. Então, o restante tem que ser o quê? De N2O. Então, consequentemente, 26% vai ser de NO2, tá? N2O, quer dizer. Só que aí, mostrando aqui para vocês matematicamente, aí como é que a gente tem que fazer? O número de mols do NO2, N2O, então vai ser 0,078, tá vendo? Dividido por 0,298. Dividir para mim, tem que dar 0,26. 0,28. 28? Não, peraí. Não. 0,26. 0,26. Isso aí que tinha que dar mesmo, tá? Que aí é o complemento aqui, ó. Né? De 100% é 1, né? Então, você somando os dois, vai ter que dar 1. Igual vocês faziam lá no benzeno tolueno. Beleza. Então, achei x1, achei x2. Agora, eu só vou inserir nessa equação aqui, tá? Então, vamos lá. Delta S da mistura é igual ao R, né, gente? Aqui tá vendo, ó? Na equação a gente tem menos R, então é menos 8,1314 Joule por mol vezes Kelvin, vezes o somatório, né, das duas. Então, vou pegar o N1 com o N2, tá? O N1 vai ser, o N é 0,22, Ln vezes Ln de 0,74. Mais, agora do segundo componente, o N2 vai ser 0,078 vezes Ln de 0,26. Então, faz a continha aí pra mim, por favor. Aí, o meu somatório, olha, ficou assim. Primeiro, eu peguei o N e o Lx do 1, 0,22, né, que é o N do componente 1, vezes o Ln do x1, aqui, ó, que é 0,74. Meu, deu 1,39, né? Tinha que dar próximo daquele lá que a gente fez, que foi 1,43. Bom, tá próximo, né? Refaz a conta aí, Bruno, vê se vai. Às vezes é porque vocês arredondaram lá atrás. Vê se vai dar isso mesmo.
No caso, seria vezes, aí isso, o valor que está entre parênteses, vezes 8,314. Ou subtrai. É Não, vezes, né? não, é vezes aqui, ó. Na equação é vezes, ó. Soma aí o parênteses primeiro. E depois vocês multiplicam por 8,314. Um 1,42. Tá aí, tá melhor. Quanto que tinha que dar? Tinha que dar a mesma resposta, né? Que é o mesmo exercício. Né? 1,43. A Bruna achou 1,42. É porque deve ter arredondado aqui, ó, na fração. Peraí que o meu deu totalmente diferente. LN 0,74 mais... Ô, Nan, se você fizer tudo direto, não vai dar certo. Não estou fazendo. O meu deu 1,424. Eu fiz aqui no celular. Deve ser porque arredondou aqui. É menos 0,49. Então, tem dois LM, né? O meu tá dando errado. Tem o LN de 0,74 e o LN de 0,26. Em vez de pôr 0,74, coloquei 0,73. Não arredondando. Não, aí você tem que... Aí dá 0,73. Aí, no caso, se eu usando mais casas decimais, fica mais certo. Mas tá bom do jeito que tá aqui, gente. A diferença é mínima e basicamente isso aí mesmo. A minha intenção aqui era só mostrar para vocês que dá pra gente fazer pelas duas equações, né? Porque o exercício permitiu que a gente fizesse pelas duas equações, né? Ele deu informações que a gente conseguiu fazer pelas duas. Mas, no caso, se faltar algum dado, a gente pode escolher entre uma ou outra, dependendo do que o exercício estiver pedindo.